Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 4 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Entra em vigor hoje o decreto do Senado que libera a venda de inibidores de apetite. O Congresso começa a analisar a medida provisória que dispensa pequenas drogarias de manter um farmacêutico. O total de mulheres candidatas este ano passa de 30%, mas nem todos os partidos cumprem a cota. E um balanço dos trabalhos da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Começa a valer hoje o decreto do Senado que libera a venda dos inibidores de apetite. A matéria polêmica foi aprovada nesta semana pelo plenário sob protestos de um ex-ministro da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2011 a fabricação e a venda dos inibidores de apetite anfetamínicos. Os medicamentos poderiam causar problemas cardiovasculares, psiquiátricos e dependência química. O decreto legislativo aprovado pelo Senado anula a portaria da Anvisa. Os inibidores de apetite são necessários para atender aquelas pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Em outros países, como os Estados Unidos, a venda de anfetamínicos e da subutramina é liberada sob orientação médica e fiscalização intensa, como defendemos que seja no Brasil agora. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, criticou a aprovação do decreto. A Anvisa, quando tomou essa resolução, ela deixou livre a utilização de um outro inibidor, que é a sibutramina. E denunciou a pressão dos laboratórios de remédios sobre os parlamentares. Inclusive, sou diariamente bombardeado por um lobby de empresas multinacionais que não estão preocupadas com a saúde da população, mas sim de poderem auferir os seus lucros vendendo esses medicamentos. O decreto que libera a venda dos inibidores de apetite começa a valer nesta quinta-feira. Em nota, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação para o Estudo da Obesidade elogiaram a decisão do Senado. Para as entidades, o uso controlado dos remédios é importante no tratamento da doença, mas deve ser associado à boa alimentação e a atividade física. A obesidade sendo uma doença crônica e altamente prevalente no Brasil e no mundo, ela precisa ter drogas, medicações como alternativas no tratamento. Neste sentido, as proibições que a Anvisa fez há algum tempo restringiu muito as medicações que a gente tem disponível para usar no tratamento da obesidade. E vamos dizer que nós ficamos desfalcados. Também em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os inibidores de apetite não vão voltar às farmácias imediatamente. Isso porque os medicamentos tiveram o registro cancelado no Brasil e os laboratórios precisam pedir novas autorizações. A Anvisa também esclarece que os anfetamínicos só serão liberados se apresentarem estudos de efetividade e segurança. Foram instaladas nesta quarta-feira no Congresso Nacional as comissões mistas para analisar duas medidas provisórias. A MP 653 dispensa a obrigação de um farmacêutico nas drogarias de pequeno porte, desde que haja um responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Já a MP 652 cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, que vai estimular a operação de empresas aéreas em aeroportos com até 1 milhão de passageiros por ano. Apesar de terem sido instaladas, as duas comissões mistas foram suspensas por falta de quórum, sem que fossem escolhidos o presidente e o relator de cada colegiado. Além dessas duas MPs, outras 6 estão sendo analisadas por comissões mistas no Congresso. Duas delas, a 646 e a 648, perdem a validade antes da próxima sessão do Senado, marcada para 7 de outubro. As mulheres representam mais de 30% dos candidatos nas eleições de outubro, mas isso não significa que todos os partidos e coligações conseguiram cumprir a cota por gênero estabelecida em lei. Do
No total de 26.112 candidatos às eleições de outubro, mais de 8.000 são mulheres, o que representa 31,04% do total de concorrentes. As candidaturas femininas cresceram 60% em relação às eleições de 2010. A maioria delas quer ser deputada estadual, distrital ou federal. São 7.921 candidatas, 3.000 a mais em relação a 2010. Para o Senado, o número se mantém estável. 35 estão na disputa. Em 2010, foram 36. Estabilidade também na corrida para o cargo de governador. São 18 candidatas, mesmo número das últimas eleições gerais. Para presidente da República, há 3 concorrentes, uma a mais que em 2010. Para esse cientista político, é natural que a maior parte das candidatas vise cargos proporcionais. É uma porta de entrada importante e, para o futuro, para o longo prazo, isso significa, sim, que nós teremos, muito provavelmente, mais mulheres disputando cargos para governador, cargo para senador e para presidente da República. O aumento do número de candidaturas femininas está alinhado com a exigência da lei, mas não foi suficiente para cumpri-la. A mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2009 estabeleceu o mínimo de 30% de candidatos de cada sexo para os cargos proporcionais. Neste ano, o total de mulheres chega a 31%, mas a cota deve ser cumprida individualmente por partido ou coligação. Penso que temos um caso concreto, inclusive da minha relatoria do estado de Goiás, caiu toda uma coligação para deputado federal em razão da inobservância do mínimo legal de 30%. Se nenhuma delas atingir, não há eleição, porque cai em todas as chapas. Apesar do aumento no número de candidatas, a procuradora da mulher do Senado, senadora Vanessa Graziotin, acredita que os partidos ainda dão pouca importância para a participação feminina na política. Muitas legendas têm lançado as chamadas candidaturas laranjas, entre aspas, meramente para cumprir a cota mínima exigida por lei. Por essa razão, não destinam os recursos necessários para a campanha das mulheres candidatas e tampouco dão o apoio necessário ou o espaço na televisão para que elas pudessem ser eleitas. Eu vejo isso como um processo inicial de aprendizado natural, mas eu acredito que daqui a algum tempo, muito provavelmente esse tipo de coisa não vai mais acontecer. E aí nós já teremos muitas mulheres participando e, quem sabe, participando ainda mais das eleições majoritárias. Quando nós temos uma população de 52% de mulheres e quando nós temos num legislativo menos de 10% de representação, isso nos deixa bastante em desequilíbrio. Quando nós estamos com um equilíbrio melhor, né, nós precisamos ter, significa que nós estamos fortalecendo a nossa democracia. O cumprimento da cota por gênero é fiscalizado pelos TREs. Partidos e coligações que tiverem candidaturas impugnadas por não atingirem o percentual de 30% podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Veja agora um balanço dos trabalhos da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas neste ano. Aquecimento global, segurança alimentar e emissões de gases de efeito estufa por automóveis foram alguns dos assuntos debatidos na comissão. O anúncio do novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU no início deste ano vem pautando o trabalho da comissão em 2014. Um dos itens discutidos pela comissão foi a segurança alimentar. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção global de alimentos precisa crescer 70% até 2050 em relação ao ano de 2009. Até lá, a população mundial deve atingir os 9 bilhões de habitantes, mas as áreas de plantio não podem se expandir em função das emissões de gases de efeito estufa. Durante a audiência pública, o representante da Embrapa apresentou algumas tecnologias disponíveis para alcançar estas metas. Aqui nós temos os sistemas de integração, que são denominados genericamente de ILPF, mas você tem várias formas de integração, você tem a integração lavoura-pecuária e você tem outros sistemas de integração onde entra floresta também no sistema. Então tem a integração pecuária-floresta, lavoura-floresta e a integração lavoura-pecuária-floresta ou agro-silvio-pastoril, que é o sistema mais completo. A comissão também discutiu as medidas necessárias para adaptar o país nas próximas décadas dentro de um cenário de aquecimento global
e eventos climáticos extremos. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, o comprometimento da biodiversidade nos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas 2 décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias na Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas também discutiu as emissões dos gases de efeito estufa pelos setores de energia e transportes. Segundo dados do próprio governo, entre 2001 e 2011, nas 12 maiores regiões metropolitanas do país, a frota de veículos ganhou mais 20 milhões de unidades. Hoje, o setor de energia e transportes gera mais emissões que o desmatamento. Segundo a representante do Greenpeace, o Brasil precisa de um percentual fixo do PIB para investimento em mobilidade urbana. Ela também ressaltou falta de eficiência energética dos carros fabricados no Brasil. Se a nossa indústria hoje ela volta a ter uma crise e ela começa a ameaçar uma recessão a ponto de que o governo já está considerando continuar os incentivos, criar um novo pacote de incentivos para ela, é muito mais porque os carros que a gente produz no Brasil eles têm uma tecnologia defasada. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.